Segura aí que hoje o choro vai ser grande, hein? Chegou a tropa, sonista, põe ovelha pra correr. Para com essa conversinha, passa logo a sua ideia. Tropa, sonista, vários jogos todo ano. Enquanto você no Xbox fica se lamentando. Fala galera, você está na PlayStation 1000 Grau. E pessoal, hoje a notícia é tão bombástica que eu decidi vir aqui de novo, até o estúdio aqui do canal, para fazer esse vídeo especialmente editado para vocês entenderem exatamente o que aconteceu aí, conforme vocês viram no título da notícia. Bem, como vocês sabem, não é de hoje que a Microsoft tem sido evasiva nas suas respostas, tanto para os consumidores quanto a mídia em geral, no quesito do desempenho do Xbox no mercado. Quando nós falamos de desempenho, nós não nos referimos apenas em vendas. Todo mundo sabe que o Xbox já está um bom tempo sem jogos AAA de peso na sua line-up. Se você for olhar nos últimos anos do Xbox, praticamente os únicos jogos AAAs de verdade lançados no console foram apenas da série Forza. Em 2017, tivemos o Forza Motorsport 7, enquanto que em 2018, o único jogo AAA de fato do Xbox foi Forza Horizon 4. Pelo menos esses foram jogos que realmente aparentam ser verdadeiros AAAs, porque os demais parecem muito mais um jogo de celular do que um AAA de fato. E é interessante quando nós tocamos nesse assunto, porque isso mexe direto no âmago dos nossos amigos caixistas que ficam afoitos e espumando pela boca, tentando provar o contrário, falando de serviços com jogos velhos, tentando compensar e sobrepor essa triste realidade. Não me entenda mal, longe de mim querer desejar o fim de uma divisão como a do Xbox, que tem franquias consagradas aí no mercado, como a própria série do Forza, além de Gears of War, Halo, entre outros jogos que a Microsoft desenvolveu e prendeu muito a atenção do seu público. Por exemplo, é incontestável o sucesso do Xbox 360 na geração passada, que por muito pouco não conseguiu ficar na frente do PlayStation 3 e só conseguiu ultrapassar o Xbox no finalzinho da geração, ou seja, por muito pouco a Sony não perde aí o seu trono no mundo dos consoles, pelo menos no que tange a competição entre Sony e Microsoft, porque o vencedor da geração passada mesmo nós sabemos que foi o Nintendo Wii. E agora com relação ao assunto dessa bomba aqui que saiu no Twitter. O Mike Barra respondeu um usuário no Twitter que estava dizendo que acreditava que o preço do Xbox Game Pass iria aumentar. E aí o Mike Barra disse que as previsões dele estavam erradas, ou seja, ele queria indicar então que não haveria um aumento no preço da assinatura do Xbox Game Pass. Até aí tudo bem, até que um usuário respondeu o tweet do Mike Barra dizendo: não é possível que vocês estejam conseguindo fazer dinheiro com isso. E aí o Mike Barra respondeu que não se tratava de ter dinheiro e sim dar liberdade para os estúdios, atender a demanda dos jogadores, e foi justamente aí onde acabou prendendo a atenção das pessoas, porque esse comentário, essa resposta do Mike Barra acabou gerando uma polêmica muito grande. Isso aconteceu devido ao fato de que o serviço do Xbox Game Pass muitas vezes parecia ser bom demais quando ele foi lançado e foi questionado por grande parte da mídia, inclusive das pessoas, sobre como que a Microsoft conseguiria financiar os jogos AAA de peso sem efetuar as vendas dos mesmos, e sim apenas jogando eles em um serviço com preço relativamente barato. Então fica muito fácil você associar certas atitudes da Microsoft com os resultados que nós estamos vendo nesses anos. O que mais vocês acreditam que, por exemplo, explicaria a falta de jogos AAA no Xbox durante quase 3 anos já nessa geração? Existem muitos fatores que levam a acreditar nisso, então o primeiro deles que a gente poderia assumir seria o quê? Talvez uma venda baixa nos jogos do Xbox, como por exemplo Quantum Break, que foi uma IP nova que a Microsoft criou na esperança de competir provavelmente ali com o Uncharted, mas que foi um jogo que claramente não atendeu não apenas as expectativas, bem como também a parte financeira, ou seja, com certeza acabou não dando o retorno que a Microsoft queria, porque nós vemos que além de outras IPs AAAs de peso do Xbox não terem mais sido criadas, uma delas que estava chamando muita atenção, que era o próprio Scalebound, alguns anos atrás, havia sido cancelado pela própria Microsoft, dando a entender que a divisão não estava indo muito bem das pernas. Então, com base nisso, eu tomei a liberdade de ir dar uma zoada ali no Mike, Eu comentei ali e falei pra ele que, então é por isso então que o Xbox quase não tá tendo nenhum AAA há quase 3 anos? Agora tudo faz sentido. Mas aparentemente o vice
vice-presidente da divisão da Xbox não ficou nada feliz com o meu comentário. E ele respondeu aí de uma forma bastante agressiva, se liga só. Você está confuso se você relaciona isso ao conteúdo AAA, mas eu posso dizer que você vai continuar confuso e não vale a pena explicar isso para você. É, exatamente isso que vocês leram. O vice-presidente da Microsoft ficou bravinho com a minha observação e simplesmente fugiu. Tentou desviar o assunto dando uma resposta de adolescente de colegial. Muito parecido com os fanboys que a gente vê na internet do Xbox, né? Muitas vezes você tá lá fazendo um debate ali com um cara, o cara não apresenta argumento nenhum, não apresenta números, não apresenta nada. É mais ou menos como se você estivesse jogando xadrez e dá o checkmate num pombo, né? Ele vai derrubar ali as peças do tabuleiro, vai cagar em cima e ainda vai estufar o peito querendo cantar a vitória, que é justamente o que a galera do Xbox fez aí nesse post. É exatamente isso que você ouviu. Os caras fizeram uma campanha para ir lá e dar suporte para o Mike Ibarra depois dessa vergonha que o vice-presidente da Microsoft passou na internet. O cara é vice-presidente da divisão do Xbox, tem todos os números ali ao seu favor que ele poderia usar para me destruir completamente nessa zoeira aí que eu fiz com ele. E no entanto, ao invés de mostrar todos esses números e provar aí para a comunidade do Xbox que não é bem assim, o cara simplesmente me dá uma resposta como essa. É uma resposta que a gente geralmente esperaria de fanboy de Xbox na internet. Mas realmente parece que não há muito o que se esperar dos próprios executivos ali da divisão do Xbox, considerando que o próprio Mike Ibarra, há alguns tempos atrás, mais precisamente no feriado de Natal do ano passado, no dia 25 de dezembro, fez um post no seu Twitter alegando que ele estava em uma loja fazendo suas compras e ao passar ali na atendente do caixa, ele estava com uma camiseta do Xbox e que ela havia dito que preferia o PS4. E aí, segundo o tweet dele, ele respondeu: ah, tudo bem, todos nós cometemos erros na vida. Ou seja, parece que a galera do Xbox é realmente muito sensível, né? Porque eles gostam de zoar, mas não gostam de ser zoados. E isso fica muito evidente, por exemplo, quando você pega também os caras aqui no Brasil. Bloqueiam todo mundo, fogem de debate que eles mesmos propõem, no entanto, não podem ver uma oportunidade e já aproveitam, né? Como você pode ver, os caras, inclusive até lá do outro lado no tela, compartilharam a publicação para tentar dar um suporte ali pro Ibarra e fazer parecer que ele saiu ali, né, poxa, vitorioso lá com aquela resposta que na verdade é o mesmo tipo de resposta que os caras dão na internet quando são questionados com números e dados factuais. Ou seja, os senhores precisam de uma explicação ainda melhor do porquê que o Xbox não vai para frente? Eu acho que isso já reflete muito bem a cara da divisão do Xbox e o porquê o console praticamente não recebe jogo nenhum. E o porquê o console ficou tão atrás dos seus concorrentes nessa geração. Agora o jeito é torcer para que a Microsoft amadureça mais a sua posição, dê respostas um pouco mais abrangentes, um pouco mais técnicas, que elucidem a questão, ao invés de simplesmente fazer parecer com que sejam meros arrogantes sem rumo algum. Então eu vou ficando por aqui no vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou também, deixa o seu like. Não seja vacilão, você está assistindo até agora que você gostou. Então larga a mão de ser palminha e deixa logo esse like aí, rapá. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.